Peguei meu marido com minha amiga no balcão da cozinha, então filmei tudo como prova e liguei para o marido dela. Agora eles estão desempregados, morando com minha filha que o defendeu. O ano passado foi, sem dúvida, o ano mais devastador de toda a minha vida. Eu acidentalmente descobri que meu então marido, Leonardo, estava me traindo com minha melhor amiga, Amanda. Eu estava viajando a trabalho por alguns dias. Essa viagem deveria durar mais, mas felizmente o trabalho foi feito, então acabei voltando para casa mais cedo. Eu queria surpreender Leonardo, então não me incomodei em informar ele de antemão. Quando cheguei em casa, vi o carro de Amanda na garagem e fiquei confusa. Amanda era minha amiga desde os nossos tempos de faculdade e ao longo dos anos, seu marido e eu, junto com meu marido, nos tornamos amigos próximos. No entanto, eu nunca tinha visto passar por aqui sem me avisar primeiro. Verifiquei meu telefone para ver se ela tinha ligado ou se meu marido tinha me mandado mensagem para me avisar que Amanda estava aqui, mas não havia nenhuma mensagem. Quando entrei em casa, pude ouvir alguns barulhos vindos da cozinha. Curioso, caminhei em direção ao barulho e foi quando avistei Leonardo e Amanda no balcão da cozinha se beijando e fazendo amor. Eles estavam tão intensos um no outro que nem me notaram ali. Fiquei em silêncio atordoada, congelada pelo choque do que estava testemunhando. A visão deles juntos, no lugar onde eu e meu marido tínhamos compartilhado tantas refeições familiares e memórias juntos, parecia uma faca no coração. A bolsa escorregou das minhas mãos enquanto eu continuava a assistir em descrença. Minha mente lutava para processar a cena na minha frente. Meu marido, o homem que tinha parado de ter intimidade comigo nos últimos 3 meses, o mesmo homem que estava me chamando cruelmente de nomes como gorda e hipopótama. Embora eu não estivesse nem um pouco acima do peso, estava lá, beijando apaixonadamente e tocando minha melhor amiga como se ela fosse sua esposa. Por meses ele me fez sentir tão insegura, constantemente criticando meu corpo, me pressionando para ir à academia e basicamente me culpando por ele não se sentir mais atraído por mim. Como resultado, eu estava me sentindo péssima comigo mesma, pensando que não era mais boa o suficiente para ele, mas todo esse tempo não era sobre mim. Era sobre ele e sua nova parceira. Aquele momento me destruiu. Não foi só a traição, foi a percepção de que o homem que eu amava e a amiga em quem eu confiava tinham conspirado para quebrar meu coração da forma mais cruel imaginável. Algo dentro de mim estalou naquele momento. Foi como se toda a dor, traição e humilhação que eu tinha sentido nos últimos meses viessem à tona de uma só vez. Sem pensar, peguei meu telefone e comecei a filmar eles. Minhas mãos tremiam, mas eu sabia que precisava de provas do que estava testemunhando. Então, alimentada por pura raiva, entrei direto na cozinha, onde eles ainda estavam. Havia uma panela no balcão, e sem hesitar, peguei ela e joguei no meu marido para chamar sua atenção. A panela o atingiu com um baque alto e ambos pularam em choque. Suas cabeças se viraram rapidamente, e os olhares em seus rostos eram impagáveis. Seus olhos se arregalaram de horror quando me viram ali, telefone na mão, registrando cada segundo de sua vergonha. Amanda começou a se esforçar para cobrir o corpo, parecendo desesperada enquanto tentava se esconder da câmera. Fiquei tão enojada com o que ela tinha feito que fui até ela e dei um tapa nela. O som ecoou pela cozinha, e ela ficou ali atordoada e humilhada. Então, quando Leonardo tentou intervir, eu me virei e o empurrei para longe de mim. Eu não me importei. O tempo todo, eu mantive meu telefone na mão, gravando tudo. Parecia a única coisa que me mantinha firme naquele momento. Eu queria que ambos sentissem a dor que eu estava sentindo. Mas eu não tinha terminado. Parei a gravação e imediatamente liguei para o marido de Amanda, Rodrigo, por vídeo. Meu coração estava acelerado, mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. Quando ele atendeu a ligação, ele não tinha ideia do que estava por vir. Virei o telefone para mostrar a ele sua esposa seminua tentando freneticamente encontrar suas roupas, se atrapalhando para se vestir de vergonha. Contei a ele calmamente exatamente o que tinha acontecido, que eu tinha voltado para casa mais cedo da minha viagem e peguei sua esposa e meu marido juntos em nossa cozinha. Rodrigo ficou atordoado. Eu podia ver o choque e a descrença em seu rosto, assim como eu havia sentido apenas alguns minutos antes. Ele nem tinha palavras, completamente surpreso, assim como eu fiquei quando entrei pela primeira vez. Leonardo tentou esconder seu rosto de vergonha, o tempo todo, gritando comigo que eu estava indo longe demais ao humilhar eles dessa forma. Eu disse a Rodrigo que estava contando a ele porque ele merecia saber a verdade, assim como eu. Ninguém deveria ser pego de surpresa por uma traição como essa.
Depois disso, voltei minha atenção para Amanda. Ela ainda estava tentando se desculpar, tentando se explicar através das lágrimas, implorando para que eu apenas a ouvisse. Mas eu pedi para ela sair da minha casa ali mesmo, antes que eu a machucasse ainda mais. Nenhum pedido de desculpas dela, ou do meu ex-marido poderia compensar a traição que eu tinha acabado de descobrir. Eu assisti enquanto Amanda saía apressada, humilhada e envergonhada, enquanto Leonardo ficava ali, parecendo impotente e derrotado. Você pode dizer que eu tenho um temperamento curto, mas trabalhei duro a vida toda e construí uma carreira de sucesso para mim. Eu nunca precisei de ninguém para sobreviver. Portanto, eu teria ficado bem se meu marido simplesmente tivesse pedido o divórcio. Mas o fato de ele ter escolhido dormir com minha melhor amiga na minha própria casa que eu paguei pelas minhas costas foi imperdoável. Quando Leonardo tentou se desculpar, dizendo que sentia muito e pedindo outra chance, prometendo que poderia ser um marido melhor, eu o ignorei e comecei a arrumar suas coisas. Eu o informei que ele e eu tínhamos terminado, e que eu iria me divorciar dele, não importa o que ele me dissesse. Ao ouvir isso, ele começou a gritar comigo por trazer à tona o divórcio, o que é tão insensível de jogar na cara de alguém por um erro tolo. Ele até tentou segurar minhas mãos para me impedir de arrumar as coisas dele, que foi quando ameacei chamar a polícia. Eu sabia há algum tempo que Amanda e Rodrigo estavam tendo algumas dificuldades no casamento, com Leonardo ficando em casa o dia todo e Amanda também tendo problemas em seu próprio casamento com seu marido, Rodrigo. Eles provavelmente tiveram oportunidade mais do que suficiente para se conectar em um nível mais profundo. Pensar que enquanto eu estava trabalhando duro para sustentar nossa família, Leonardo estava me traindo bem debaixo do nosso próprio teto, na minha própria casa, com alguém em quem eu confiava completamente, é uma raiva difícil de colocar em palavras. Enquanto isso, Leonardo continuou tentando argumentar comigo, dizendo que o divórcio não era uma opção, já que estávamos casados há tanto tempo e que deveríamos fazer terapia de casal. Ele teve a coragem de agir como a vítima, quase como se eu fosse a pessoa que tinha feito algo errado ao sugerir que nos separássemos. Olhei para ele, descrente e com raiva, e perguntei diretamente se ele tinha pensado seriamente nas consequências antes de decidir dormir com minha melhor amiga. O rosto de Leonardo ficou vermelho, claramente nervoso, e ele gaguejou que sempre foi leal a mim todos esses anos. Então eu não deveria simplesmente jogar fora nosso casamento por um erro. Então ele tentou minimizar ainda mais, dizendo que esta era apenas a quarta vez que ele e Amanda dormiam juntos, como se isso de alguma forma tornasse a traição menor. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele então teve a audácia de culpar Amanda por tudo, alegando que ela tinha sido a única a seduzir ele porque seu próprio casamento com Rodrigo estava desmoronando. O nível de negação e covardia era irreal. Eu mal conseguia olhar para ele. Estava claro que esse homem, aquele que eu um dia chamei de meu marido, não era mais alguém com quem eu poderia ficar casada por mais tempo. Depois de muitas idas e vindas, consegui expulsar Leonardo de casa com sucesso. Sem surpresa, sem ter para onde ir, Leonardo pediu ajuda à nossa filha adulta, Maria. Agora, eu sempre soube que Maria é mais próxima do pai. Ela é a menina do papai desde que me lembro, e nunca tive problemas com isso. Eu amava que ela tivesse um vínculo tão forte com ele, mesmo que às vezes isso significasse que eles eram um pouco mais próximos do que nós. Quando Maria me ligou, sua voz estava cheia de confusão e preocupação. Ela perguntou o que tinha acontecido e me contou como Leonardo ligou para ela pedindo ajuda, contando como eu o expulsei por causa de uma briga boba e que ele agora estava sem teto. Contei a verdade a ela e também enviei o vídeo que fiz de Leonardo e Amanda juntos. Não queria que houvesse qualquer dúvida em sua mente sobre o que seu pai havia feito. Ela merecia saber exatamente por que as coisas haviam chegado a esse ponto. Maria ficou compreensivelmente furiosa com o pai depois de ver a prova que eu tinha. Ela me disse que não conseguia acreditar que o pai dela pudesse fazer algo tão nojento e entendeu por que eu o expulsei. No entanto, apesar da raiva, ela me disse que ainda tinha esperança de que eu pudesse reconsiderar, que talvez com o tempo, eu pudesse processar tudo e encontrar uma maneira de resolver as coisas. Ela me garantiu que cuidaria de Leonardo por enquanto. Por mais magoada que estivesse com as ações dele, ela não podia simplesmente virar as costas para ele completamente, e eu entendi isso. Nos dias que se seguiram, tanto Leonardo quanto Maria começaram a se revezar para me ligar, cada um tentando me convencer a perdoar ele pelo bem da família. Parecia manipulação emocional no seu pior, especialmente vindo de Leonardo, que estava claramente usando a afeição de Maria por ele para influenciar ela a seu favor.
Eu podia ver através disso, e isso me deixou ainda mais brava. Eu estava furiosa com ele por arrastar nossa filha para essa confusão, tentando jogar com o amor dela por ele para conseguir o que queria. Ao mesmo tempo, fiquei profundamente magoada com a postura de Maria. Não conseguia entender por que em um momento tão difícil, ela parecia mais focada em apoiar o pai do que a mim. Era como se ela estivesse cega para a dor que eu estava passando, e isso doeu mais do que consigo explicar. Apesar dos esforços deles, tomei a decisão de seguir em frente com o divórcio. Eu não ia ser manipulada ou culpada para ficar em um casamento tão tóxico. Na mesma época, Rodrigo, o marido de Amanda, estava passando por seu próprio processo de pedido de divórcio. Ele estava tão devastado quanto eu, e nessa dor compartilhada, nos tornamos realmente bons amigos. Ele era uma das poucas pessoas que realmente entendiam o que eu estava passando, e ter ele para conversar tornou toda a situação um pouco mais suportável. Para ser claro, porém, sempre fomos apenas amigos, nada romântico aconteceu ou acontecerá entre nós. De qualquer forma, quando finalmente entreguei os papéis do divórcio a Leonardo na casa de Maria, ele começou a me implorar por perdão, fazendo todo tipo de promessas sobre como ele nunca mais olharia para outra mulher e como ele estava pronto para cortar Amanda de nossas vidas para sempre. Foi patético, para ser honesto, ver ele tentar limpar a bagunça que ele havia criado apenas quando ele percebeu que eu estava falando sério sobre ir embora. Como Maria estava lá quando entreguei os papéis a ele, ela me pediu para reconsiderar pelo bem dela. Ela me contou como tinha visto em primeira mão o quanto seu pai me amava enquanto ela estava crescendo, e que só porque ele tinha dormido com outra pessoa, acidentalmente, como ela disse, não significava que ele amava aquela mulher. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava tentando muito defender o pai, minimizar a seriedade do que ele tinha feito, mas eu não ia deixar isso me abalar. Eu disse a ela que não havia nada para eu pensar quando o fato era simples: o pai dela tinha me traído, e não de uma forma típica, mas com minha melhor amiga, e em nossa própria casa. Não havia como voltar atrás. Eu não ia perder tempo debatendo se daria ou não outra chance a ele. Ele tinha destruído o nosso casamento, e eu estava determinada a deixar ele. Maria tentou argumentar um pouco comigo, perguntando se eu realmente seria feliz sem ele na minha vida. Eu disse a ela que sim, eu ficaria absolutamente feliz agora que não teria que me preocupar com meu marido dormindo com ninguém enquanto eu estava ocupada com o trabalho e trazendo dinheiro. Esta não foi uma decisão que tomei levianamente. Eu tinha me decidido, e nenhuma quantidade de súplica ou raciocínio iria mudar isso. O processo de divórcio acabou sendo surpreendentemente simples. No começo do nosso casamento eu insisti em um acordo pré-nupcial, e por causa disso, Leonardo não podia encostar um dedo em nenhum dos meus bens. Para garantir que as coisas corressem bem, contratei o melhor advogado da cidade, alguém que sabia exatamente como lidar com casos como o meu. Ficou claro desde o início que minha vitória no tribunal era inevitável. Quando o divórcio foi finalmente finalizado, foi como se um peso imenso tivesse sido tirado dos meus ombros, quase como se eu tivesse sido libertada de uma prisão na qual eu nem sabia que estava. Por tanto tempo eu tinha sido tão cegamente apaixonada por Leonardo que não conseguia ver o quanto minha vida poderia ser melhor sem ele. Era como se sua presença tóxica estivesse me arrastando para baixo como um peso morto, me sufocando. Mas agora eu estava livre para viver minha vida em meus próprios termos, sem a dor e a traição constantes pairando sobre mim. Conforme a notícia se espalhava em nosso círculo sobre o que havia acontecido entre Leonardo e Amanda, mais e mais pessoas começaram a me procurar. Amigos, familiares e até conhecidos começaram a mostrar seu apoio, me deixando saber que estavam lá por mim. Até a própria família de Leonardo deixou bem claro que eu tinha feito a coisa certa ao me divorciar dele. Eles ficaram furiosos com ele, completamente enojados com seu comportamento e, de certa forma, seu apoio me fez sentir validada. Foi um alívio perceber que eu não estava sozinha nisso, que as pessoas viam através das ações de Leonardo e ficavam ao meu lado. No entanto, a única pessoa que permanecia no canto de Leonardo era nossa filha, Maria. De alguma forma, apesar de tudo, ela ainda sentia pena dele. Talvez fosse o vínculo de longa data que ela tinha com o pai, ou talvez fosse sua maneira de lidar com toda a situação. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar! Este ano decidi fazer tudo no meu aniversário. Foi meu primeiro aniversário como uma mulher solteira depois de estar casada com Leonardo por tanto tempo,
e eu senti vontade de celebrar minha liberdade recém-descoberta. Meus amigos e eu planejamos uma grande festa, completa com um buffet e uma lista de convidados de 50 pessoas. Eu queria que fosse uma noite para lembrar. Naturalmente, Rodrigo também estava na lista de convidados, especialmente porque ele finalmente havia se divorciado de Amanda recentemente. Depois de meses e meses de processos judiciais, e nós tínhamos nos tornado bons amigos em tudo, eu enviei um convite para Maria, mas deixei bem claro que Leonardo não era bem-vindo. Ele ainda estava morando com Maria, e não havia a mínima chance de eu deixar ele estragar minha noite. No meu aniversário, quando a festa começou, todos pareciam estar se divertindo muito. As pessoas estavam bebendo, a energia era fantástica, e parecia a maneira perfeita de marcar esse novo capítulo da minha vida. Quando chegou a hora de cortar o bolo, alguns dos meus amigos próximos fizeram discursos sinceros, falando sobre o quão orgulhosos estavam de mim por ter passado por um ano tão difícil. Eles falaram sobre a traição que eu havia sofrido e o quanto eu parecia mais feliz agora. Fiquei tocado pelo amor e gentileza que eles demonstraram. Depois de tudo que aconteceu, foi bom me sentir vista e valorizada pelas pessoas que mais importavam. Mas então, do nada, Maria se levantou e anunciou que tinha algumas palavras que queria dizer também. Eu podia dizer que ela tinha bebido, ela parecia um pouco instável, mas, novamente, muitos dos convidados estavam bêbados a essa altura. Então não pensei muito nisso no começo. Imaginei que ela só queria me desejar um feliz aniversário, ou talvez compartilhar algumas memórias doces. No entanto, Maria começou a me criticar na frente de todos. Ela falou sobre o quão decepcionada ela estava comigo por destruir meus anos de casamento com meu ex e o quão desolado ele estava. Suas palavras eram altas, emocionais e cheias de raiva. Ela continuou contando como, enquanto crescia, ela sempre acreditou que seus pais tinham um casamento perfeito. E como eu tinha sido a única a destruir esse sonho ao deixar Leonardo sem nem mesmo tentar resolver nossos problemas. Ela me chamou de mãe egoísta, me acusando de pensar apenas em mim mesma quando decidi pedir o divórcio. Suas palavras cortaram fundo, e ouvir elas na frente de todos os meus amigos, em uma noite que deveria celebrar minha liberdade e felicidade, foi de cortar o coração. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, as pessoas começaram a vir em minha defesa. Meus amigos tinham visto em primeira mão o que eu tinha passado e não estavam dispostos a deixar as palavras de Maria passarem sem contestação. Rodrigo também falou. Ele disse a Maria que ela não tinha o direito de ficar brava comigo quando foi o pai dela que me traiu da forma mais dolorosa possível. Ele a lembrou que, como minha filha e como uma companheira, ela deveria ser mais simpática e compreensiva comigo, em vez de jogar a culpa onde não era devido. Maria tentou argumentar de volta, claramente chateada, mas suas palavras estavam se perdendo na crescente frustração da multidão. Alguns dos convidados até começaram a vaiar ela em voz alta, claramente chocados com a forma como ela estava me tratando, especialmente em uma noite como essa. Naquele momento, senti uma onda de emoções me atingir. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu olhava para Maria, a filha que eu havia criado e amado tanto. Maria, acho que você esqueceu de algo importante. Desde o começo fui eu quem sustentou esta família. Seu pai, Leonardo, se mudou para minha casa depois que nos casamos. E enquanto eu estava grávida de você, ele nunca realmente se destacou como pai. Quando entrei em trabalho de parto, fui eu quem suportou horas de dor para trazer você a este mundo. E quando chegou a hora de criar você, fui eu quem ficou em casa, cuidou de você e garantiu que você tivesse tudo o que precisava. Mesmo quando voltei a trabalhar, fui eu quem contratou uma babá para ajudar com seus cuidados. Eu era o principal ganha-pão, trabalhando longas horas para proporcionar a vida confortável que você passou a desfrutar. Minha renda pagava pelo teto sobre nossas cabeças, a comida em nossa mesa e todos os luxos dos quais você e seu pai se beneficiavam. Eu não parei por aí. Continuei contando a Maria como, quando ela começou a procurar oportunidades de carreira, fui eu quem usou minhas conexões para ajudar ela a conseguir um estágio e, eventualmente, um emprego. Fiz tudo isso por ela, enquanto Leonardo não fez nada. Ele não estava lá para orientar ou apoiar ela nas maneiras que importavam. Ele era o pai divertido que passava apenas algumas horas do seu dia com ela. E agora, depois de tudo que eu tinha feito por ela e por nossa família, eu era a única a ser culpada por finalmente me defender por escolher deixar um casamento tóxico. Com o coração pesado, informei a ela que ela precisava ir embora. Esta deveria ser minha noite, uma celebração da minha força e resiliência, mas em vez disso, ela transformou isso em uma cena.
Antes de ir embora, Maria me ameaçou, dizendo que cortaria o contato comigo para sempre. Eu me mantive firme, apesar da dor que sentia, e disse a ela que estava bem com isso, contanto que ela estivesse feliz com sua decisão. Naquele momento, por mais que doesse, eu sabia que se Maria não conseguia entender por que eu tinha que deixar Leonardo, então talvez a distância entre nós fosse o que nós dois precisávamos. Ver ela sair da minha festa foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer, mas eu sabia, no fundo, que eu tinha que escolher a mim mesma dessa vez. Não era sobre ser egoísta, era sobre defender a vida e a felicidade que eu merecia, não importa quem tentasse me fazer sentir culpada por isso. Desde esse incidente na festa, alguns dos meus familiares que estavam presentes no evento entraram em contato comigo, dizendo que eu poderia ter sido um pouco cruel demais com minha filha e me pediram para entrar em contato com ela e me desculpar, já que ela está passando por muita coisa. Eles também acham que eu humilhei minha filha dizendo todas essas coisas na frente de todos, quando eu poderia ter falado com ela em particular. Atualização 1. Eu não esperava receber tantas mensagens diretas e comentários de estranhos aqui, todos oferecendo seu apoio incondicional. É reconfortante saber que não fiz nada de errado. Como mãe, às vezes sou dominada pela culpa. Sei que tomei a decisão certa, mas ainda luto com aquela culpa irritante de mãe e às vezes me pergunto se eu deveria ter me esforçado mais para fazer as coisas funcionarem com Leonardo, só pelo bem de Maria. Quanto ao motivo de Maria estar tão fixada em nosso casamento, eu realmente não sei. Ela é filha única e provavelmente nunca imaginou que seus pais se divorciariam como os pais de sua amiga fizeram. Honestamente, eu nunca pensei que acabaria me divorciando do meu ex também, mas as ações do Leonardo não me deixaram escolha. Eu simplesmente nunca conseguiria ficar naquela situação. Atualização 2. Já faz 1 mês e meio desde minha última atualização. Para todos que perguntam sobre Leonardo e Amanda, finalmente tenho uma notícia interessante para vocês. Eu já havia mencionado antes que Amanda e Rodrigo se divorciaram pouco antes da minha festa de aniversário. O motivo pelo qual o processo de divórcio deles demorou tanto, diferente do meu, foi porque Amanda e Rodrigo têm 3 filhos juntos e eles nunca fizeram um acordo pré-nupcial. No entanto, o que funcionou para Rodrigo foi que ele tinha provas legítimas de que Amanda havia trapaceado, o que significava que ela não poderia mais ganhar pensão alimentícia. No entanto, por causa dos filhos, ela e seu advogado lutaram muito para ganhar com sucesso a pensão alimentícia. Como Rodrigo ganha muito bem, isso significa essencialmente que a pensão alimentícia que ele vai pagar pelos 3 filhos será mais do que suficiente para cobrir as necessidades dela. Ela nem precisará trabalhar e provavelmente conseguirá se sustentar com apenas um emprego de meio período se necessário. Agora minha filha Maria, que decidiu parar de falar comigo desde a festa e cortou todo o contato, entrou em contato comigo ontem, chorando. Acontece que poucos dias depois da minha festa, Leonardo surpreendeu nossa filha ao anunciar que Amanda e seus 3 filhos ficariam com eles nas próximas semanas. Maria ficou chocada porque Leonardo tomou essa decisão sem nem mesmo consultar ela, e como esse era o lugar dela, ela teve que assumir a responsabilidade de todas as despesas deles, já que Leonardo e Amanda não têm emprego atualmente. Leonardo a incentivou a aprender a aceitar sua nova família e falou sobre como todos eles poderiam começar do zero juntos. Quando Amanda e seus filhos se mudaram, eles agiram como se fosse o lugar deles, não de Maria. Maria, que trabalha em casa, perdeu toda a sua privacidade. Leonardo e Amanda frequentemente deixavam seus filhos com Maria para tomar conta deles sem pedir e saíam por horas para aproveitar momentos românticos juntos. Maria estava no limite e me ligou para pedir ajuda para me livrar de Leonardo e Amanda. Ela disse que não conseguia mais viver com o pai e precisava que eu falasse com eles e os fizesse se mudar porque ela estava com muito medo de enfrentar o pai sozinha. Fiquei furiosa porque, depois de semanas de silêncio e da humilhação que ela me fez passar na minha festa de aniversário, Maria teve a audácia de pedir minha ajuda sem nem ter a decência de se desculpar primeiro. Eu disse firmemente a ela que ela deveria ter considerado as consequências de apoiar o pai traidor em vez de mim. Deixei claro que ela merecia isso por ficar do lado dele e que ela deveria manter suas palavras e nunca mais entrar em contato comigo. Desde então ela tem me bombardeado com ligações e mensagens, me chamando de mãe ruim por não ajudar ela e insistindo que, como mãe, é meu dever defender ela. Atualização 3. Só queria dizer que concordo com o consenso geral de que minha filha é covarde quando se trata do pai. Não sei por que ela está tão cega por ele. No entanto, não pretendo ajudar ela de forma alguma.
É óbvio que Leonardo e Amanda a estão usando como babá gratuita e continuarão usando ela, a menos que ela se defenda e os expulse. É incrivelmente nojento e decepcionante que Leonardo tenha permitido que Amanda fosse morar com eles, especialmente considerando como Maria o defendeu tão apaixonadamente na minha festa de aniversário. Está claro que minha decisão de me divorciar de Leonardo foi a certa. Ele definitivamente teria continuado seu caso com Amanda se eu não tivesse ido embora. Decidi enviar um e-mail para minha filha, de uma vez por todas, assim como alguns de vocês sugeriram. Aqui está o que eu escrevi. Maria, ainda estou chateada com a forma como você me tratou, mas isso não muda o fato de que você precisa se defender agora. É sua casa e você não deveria ter que aturar o pai e a Amanda agindo como se fossem donos do lugar. É hora de assumir o controle e deixar eles saberem que eles não podem ficar lá. Você precisa estabelecer limites claros e permanecer firme. Se não o fizer, eles continuarão a usar você como uma vaca leiteira para sempre. Seu pai não é sua responsabilidade. Espero que você encontre forças para fazer o que é certo para si mesmo. No futuro, se você realmente perceber o erro em seus caminhos e quiser se desculpar, estarei aqui. Até lá, tome cuidado. Também procurei Rodrigo para informar ele sobre o atual arranjo de moradia de Amanda e a maneira como ela tem negligenciado as crianças ao forçar minha filha, Maria, a cuidar delas. Acontece que ele também descobriu recentemente que Amanda e Leonardo estavam morando juntos, um fato que Amanda vinha escondendo dele desde que se mudou com Leonardo. Quando ele finalmente descobriu por amigos em comum sobre Amanda hospedada na casa de Maria, ele ficou chocado e questionou a validade da informação, pois ainda não tinha nenhuma prova. No entanto, depois que confirmei os detalhes com ele, sua mente agora está decidida. Ele e seu advogado planejam lutar pela custódia de seus filhos para remover eles dos cuidados de Amanda permanentemente. Se Rodrigo tiver sucesso, Amanda perderá a pensão alimentícia da qual ela tem dependido. Com Amanda e Leonardo atualmente desempregados, sua situação financeira se tornaria ainda mais terrível. Sem esse apoio, eles podem enfrentar desafios significativos e se Maria decidir expulsar eles, eles também podem acabar nas ruas. Só espero que minha filha finalmente faça a coisa certa. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!